Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí, hein? Na 33ª parte. Caramba, Vandim, não vai chegar a independência não, é o fim do Brasil colônia? Como é que fica isso aí? Vai ser eternamente isso aí, hein? Pela mãe do guarda, hein? Não, tem fim. E a gente está chegando lá. Lembra que a gente estava vendo o período joanino? Pois é, Dom João VI, Maria Antonieta, sua esposa, vieram para cá. E por aqui ficaram um tempão, fugindo da sanha devoradora de Napoleão Bonaparte. Instalaram a sede da monarquia aqui, provocaram dor de cotovelo nas elites lá de Portugal e prepararam o caminho para a nossa independência. Pois é, quando analisávamos no finalzinho da aula anterior a política interna, vimos que ele enfrentou um baita movimento chamado Revolução Pernambucana de 1817. Olha, a gente sabe que o uso da palavra revolução, particularmente na história do Brasil, muitas vezes é feito de forma descabida e desproporcional. Às vezes trata-se de uma revolta e não de uma revolução. Qual a diferença? É a duração, Vandim? Não, não é a duração. Quando nós temos um movimento que provoca profundas transformações estruturais, aí estamos autorizados a falar em revolução. Revolução russa, Revolução Francesa. Porém, quando a gente tem um movimento que até provoca algumas mortes, algumas sacudidas e tal, mas ele tem início, meio e fim, e o legado não é nenhuma grande transformação estrutural, melhor chamar de revolta, rebeldes, revoltosos e não revolucionários. Mas na história do Brasil, frequentemente, isso não é tão levado a sério assim. Então fala-se em revolução, quando na verdade devia se falar em revolta. Mas quem sou eu para sabugar quem é que escreveu os livros de história? Eita, Vandim! Vamos falar então da Revolução Pernambucana? Bora lá? Acompanha comigo na lousa digital interativa totalmente de LED ultra tecnológica, hein? Olha lá, foi um movimento separatista. Ele falava em separação, separar Pernambuco do restante do Brasil. E republicano, falava em república, num tempo em que o Brasil era uma colônia de Portugal, que por sua vez adotava o regime monárquico. Então, um movimentozinho ousado, hein, Vandim? Quando que foi? E onde que aconteceu? A Revolução Pernambucana de 1817 aconteceu em Pernambuco em 1817. Eita! Hein? Você já sabia, não é? Hein? Fala a verdade, essa pergunta você acertou a resposta, não foi? Você é um sabão. Hein? Você é uma sabona. Ô mãe, eu acertei que a Revolução Pernambucana de 1817 foi em Pernambuco, em 1817. Eita! Tô empolgado, hein? Já quer doar o cérebro pra ciência pesquisar, não é assim, sabão, hein? Não morra, minha filha. Muito bem, quais eram as insatisfações? Olha, primeiro que esse negócio de transferir a corte portuguesa para cá saiu caro no bolso aí da gente. Muitos impostos tiveram que ser criados. Imagina as cortes no Rio de Janeiro, o cara morando lá em Recife, lá em Pernambuco, ele falando, os impostos subiram tanto? Para pagar o quê? Reformas estruturais, reformulação da capital, Rio de Janeiro, que eu nem conheço. O camarada aí nunca tinha visto o Cristo Redentor. Nem podia, não existia naquela época, não, morra, minha filha. Ai. Agora a menina entra em crise, ela fala, o Cristo Redentor, ele não existia. Ué, você achou o quê? É uma estalta, tem início, tem uma época. Eita, não morra, minha filha. Pensou que sempre existia, hein? Assim como o quê? A geladeira, a lua, o que é que você pensa que sempre existia? Tô louco. Então bora lá. Segundo que
os portugueses que vieram para cá, lembre-se, Dom João VI não veio sozinho, trouxe 15 mil nobres, teve que dar ocupação para essa galera toda aí. O serviço público ficou inchado. Muitos dos portugueses que vieram com o rei tiveram que ocupar cargos, distinções mil, que antes eram da elite local. Então olha a dor de cotovelo pintando aí. E lembra que ele já chegou batendo na Guiana Francesa, daí a pouco vai tentar anexar Cisplatina, depois vai conseguir. Isso tudo acarretou, além da alta dos impostos, o serviço militar compulsório, obrigatório. Esse recrutamento fez com que crescesse uma grande antipatia. Então isso está no rol das insatisfações. Quando você vai falar de excedentes, lembre-se que, olha, lá em Pernambuco nós tivemos 200 anos antes a insurreição pernambucana, para botar os holandeses para fora. Lembre-se que lá já haviam passado pela Guerra dos Mascates, em 1710, mas também teve uma tal de conspiração de Suassuna, ou dos Suassunas, em 1801, que trazia uma série de reivindicações que estavam na pauta aqui até lá. Agora, às vésperas da Revolução Pernambucana de 1817, em 1816, houve uma severa seca que também mexeu com os brios de Pernambuco. Sentindo-se abandonado pelo rei, os pernambucanos passaram a questionar. Pois é, e as cortes vivendo lá numa boa? Jardim Botânico onde? No Rio de Janeiro, né? Imprensa régia, tribunais, melhoria só para o Rio de Janeiro. E nós aqui em Pernambuco, só pagando a conta, né? Então, antecedentes e insatisfações compondo aí um caso para você estudar. Maravilha. Vandim, eles tinham que tipo de ideias? Olha, eles tinham várias ideias, todas elas em sintonia com o iluminismo. Aliás, nós vamos precisar estudar as ideias, o ideal iluminista. Saber que um iluminista, ele não é contra a monarquia, mas ele é contra o autoritarismo, ele é contra o mercantilismo, que é a intervenção do Estado na economia, ele é contra, não a monarquia, mas o absolutismo monárquico. Então essas ideias circulavam por aqui, sobretudo na ordem maçônica, lá em Pernambuco, e também no seminário de Olinda. Então esses focos de conspiração foram fazendo, inclusive é tanto padre participando, que a Revolução Pernambucana às vezes é chamada de Revolta dos Padres. Beleza. Tem um estopim, Vandim? Tem um estopim. Um militar brasileiro que estava participando do movimento, simpatizando-se pela República, recebeu voz de prisão do seu comandante português. Sacou a espada e matou o comandante. E ali começa um movimento. É o estopim da Revolução. Os revoltosos já foram naquela mesma noite, depois do assassinato, para a rua, gritando "Viva a Pátria e mata marinheiro!". Olha, marinheiro é um nome jocoso pelo qual chamavam os portugueses. Então eu estou vendo um outro caráter aqui se desenhando na Revolução Pernambucana de 1817, que é o caráter antilusitano. Sabe? Olha, antilusitano, o ódio aos portugueses, a antipatia pelos portugueses, está muito presente ali, tá? E aí, galera, o governador fugiu, eles colocaram um governo provisório que governou Pernambuco por 75 dias, mas governou. Nesses 75 dias, acabaram com vários impostos, acabaram com vários impostos, fizeram a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Olha aí um reflexo do iluminismo. Também decretaram liberdade. Liberdade é uma ideia iluminista. A principal ideia iluminista é o liberalismo. Liberalismo, liberdade. Anti-absolutismo, anti-censura, anti-intervenção do Estado na economia. Olha, liberdade de culto, liberdade de imprensa, isso tudo é uma pauta racionalista, iluminista, em sintonia com esse movimento da época, tá? Então, esse grupo deu tanta dor de cabeça para Dom João VI que ele até teve que atrasar a festa.
Já tinha contratado o buffet, hein? Já tinha mandado a galera vir para fazer o book, teve que atrasar, ele não pôde ser coroado. Dona Maria I, você lembra, né, que era rainha, mas deu uma falecida, e agora ele precisava ser coroado e não pôde, porque em 1817, lá em Pernambuco, a coisa estava pegando fogo. Vandinho, esse movimento era abolicionista, não era? Eu fui fazer uma questão lá. Não. Há uma confusão em relação a isso. Alguns líderes até eram abolicionistas, mas para não perder o apoio da elite, eles soltaram uma nota dizendo: não somos abolicionistas. Beleza. Esse movimento recebeu apoio de fora, Vandinho? Sim. Dos Estados Unidos, que tinham interesses comerciais em Pernambuco, e até uma coisa bizarra. Ex-soldados de Napoleão entraram em contato aí com as lideranças e planejaram ir lá na ilha de Santa Helena, resgatar Napoleão da prisão, e Napoleão os ajudaria a proclamar a República em Pernambuco. Beleza? Delírios aí, né? Muito bem. Quais são as lideranças? Domingos Martins, Frei Caneca, Antônio Carlos Ribeiro Andrada, Padre Miguelinho, Padre João Ribeiro, Padre Roma, tá vendo? Uma série de padres aí no meio, etc. Claro, de novo eu diria, não morra minha filha, não precisa ficar decorando data nem nome. E o desfecho, Vandinho? O que deu nisso aí? Olha, deu que vários foram presos, alguns executados, não temos muita noção de números nem nomes, porque o rei mandou queimar arquivos, literalmente, destruiu-se os registros oficiais, e Pernambuco foi punido. Pernambuco perdeu uma parte do seu território, nasceu assim o estado de Alagoas, sabia? Pois é. Galera, esta é a Revolução Pernambucana, deu um trabalhão para Dom João VI. Mas Dom Pedro também, porque ele era filho de Dom João, tá? Eu não errei não. Dom Pedro era filho de Dom João e deu trabalho para ele ver o pai ocupado com isso aí. Esse sabuga assim mesmo, Vandinho. Beleza, galera? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.